Jesus causava impacto no meio do povo que ia ao seu encontro e, por meio de suas histórias, mostrava que ele não se limitava a explicar as palavras dos profetas anteriores, mas que ele sutilmente apresentava-se como Filho de Deus, revestido de um poder que lhe vinha de Deus, pois até mesmo os espíritos impuros sabiam quem Cristo era. E por isso que Jesus mudou a direção da história e, consequentemente, mudou a nossa história. Com seu comportamento manso, humilde e amoroso, bem como com as suas mensagens de esperança, mensagem de motivação para uma vida eterna na presença de Deus. Sejamos bem-vindos à nossa liturgia diária em família. Chegamos hoje, terça-feira, nessa semana do tempo comum, dia 12 de janeiro, e queremos agradecer a Deus pela graça da vida, por ainda podemos estar respirando, ainda podemos ver a luz do sol e ainda temos tempo de pedir perdão a Deus e de seguir Cristo em todos os seus ensinamentos. Queridos, queremos agradecer a vocês que sempre estão conosco, levando a liturgia diária em família para todas as pessoas. A vós, o nosso muito obrigado. Queremos agradecer aos missionários, seminaristas, a cada um que tem sempre feito para nós as leituras, as reflexões. Que Deus vos abençoe. E neste momento, o nosso momento da nossa oração, momento de nós estarmos unidos com Cristo e assim olharmos para a cruz do nosso Senhor. Senhor Jesus, derrama sobre nós, ó Pai, a vossa misericórdia, a tua capacidade de nos fazer crescer. Ajuda-nos a compreender a vossa doutrina, os vossos ensinamentos, e abres a nossa mente para a vossa Escritura, para a vossa palavra, como o Senhor fizestes com os discípulos. Pai, mostra a nós o pecado que ainda existe dentro de nós. É certo que o batismo nos libertou do demônio, mas ainda há em nós muitas coisas erradas. Existe ainda espírito da discórdia, espírito da preguiça, da tibieza, do egoísmo, de tantos outros. Pai, que a vossa presença em nós desmascare, Senhor Deus, essas situações e, por favor, expulsa elas de dentro de nós. Pai amado, que saibamos seguir-te no caminho da obediência humilde, amorosa até a cruz, e assim participarmos também da sua glória. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. E assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é um homem? Para dele te lembrareis, ou o filho do homem, para com ele te ocupares.
tu o fizestes um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, como os santificadores são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes como tanto carinho? Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados, seja bem-vindo à nossa reflexão nessa terça-feira, neste tempo comum, 12 de janeiro. Jesus é o verdadeiro Deus e também Ele é o verdadeiro homem. Assim nos ensina as Escrituras. E Paulo, ele escrever a carta aos Hebreus, ele sublinha, ele circula, ele mostra esses dois aspectos, dizendo que Jesus é o homem ideal, porque em Cristo se realiza a vocação do homem,
em dominar o universo, a realizar perfeitamente o que Deus diz ao ser humano de dominar as criaturas quando Deus criou o ser humano, lá desde a época de Adão e Eva. E é assim que nos fala no livro do Gênesis, que diz que Deus constituiu o homem o Senhor de todas as criaturas. Mas no estado atual da vida humana, não é possível realizar perfeitamente essa vocação, porque o homem cai em pecado e perde a força de controlar as criaturas. Perde a força de dominar as criaturas. Só Cristo, que pela sua morte e ressurreição, ele devolveu este poder à humanidade, o poder dessa autoridade sobre todas as criaturas. Autoridade, queridos, significa capacidade de fazer crescer os outros. A gente lembra que autoridade sempre a gente pensando que a autoridade simplesmente é mandar. Autoridade é você falar, faça isso, faça aquilo, me dá isso, me dá aquilo, não quero isso, eu quero aquilo. Autoridade não é essa coisa de impor, mas é de nós fazermos o nosso próximo crescer. É fazer com que o nosso próximo não caia num buraco, mas que ele veja o buraco para não cair. A figura de Jesus pode ser analisada a partir de muitas perspectivas. Se analisarmos a dimensão humana, é indiscutível que houve uma notável capacidade da influência dos seus semelhantes. Essa capacidade era exercida por sua autoridade espiritual. Suas palavras, suas ações foram percebidas pelas pessoas que o seguiam de forma intensa, e essa faculdade extraordinária é descrita nas Escrituras Sagradas, é escrita na Bíblia, na Palavra de Deus, é escrita com palavra de autoridade. A autoridade espiritual de Jesus é a chave para entender o papel dos seus seguidores. A nós, os apóstolos, a autoridade de Cristo é-lhe proporcionada um poder especial de persuasão. Neste sentido, as passagens bíblicas afirmam que a autoridade de Jesus Cristo se baseava na dimensão espiritual de suas palavras, acima de tudo, no amor que desprendia dela, no amor na qual o Senhor comunicava as suas palavras para com os seus irmãos. Neste amor que Deus levava as pessoas a compreender a sua autoridade. As pessoas faziam as coisas em amor. É por amor que realizava todas as coisas que Cristo assim pedia. Essa autoridade vem-lhe não por ser superior aos anjos, mas por ter aceitado os desígnios de Deus, obedecendo até a morte
e morte de cruz. Jesus, a quem Deus fez pouco menos do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido e morrido. Assim nos fala o Paulo nas cartas que ele escreveu aos Hebreus. Jesus é o amor que deu a vida para nos libertar. E livre unimos a Cristo. Olha que lindo. Olha como é lindo. Jesus é o amor que deu a vida para nos libertar. E nós, livres, Deus nos chama para unir a Ele. Deus, Cristo, Ele assumiu a nossa fragilidade, carregando sobre si o peso esmagador de todos os nossos pecados. Jesus usou para conosco uma compaixão sem reserva. Foi com a luta para a de morte que venceu o autor do pecado. E foi assim que nos santificou e nos reconduziu à nossa origem. Isto é, Ele trouxe nós de volta para o Pai. Ele reconstitui em nós a autoridade que nós temos sobre todas as criações. Jesus vem iluminar as nossas trevas. Ele veio introduzir em nós a verdade. Às vezes, podemos nos rebelar, tentar sufocar a sua voz com ruídos que nós levamos para dentro de nós, mas também com autoridade podemos fazer silêncio, podemos acolher a palavra de Deus que tem autoridade de nos libertar de todas as nossas maldades, das nossas preguiças, de todos os pecados. Por isso que na obediência observaremos os seguintes aspectos fundamentais. Reconhecemos Deus como nosso único Pai. Passamos a ter uma comunhão profunda com Cristo, de quem tudo recebemos e que tudo nos entregou por amor. E seguindo a Cristo, nós permitimos que o Espírito Santo venha nos mostrar tudo aquilo que não é de Cristo. E assim, com autoridade do Espírito Santo, nós somos capazes de lutar contra todas as maldades que desejam nos retirar de Cristo. Que Deus vos abençoe nesse dia, que o nosso Senhor, Ele possa iluminar a vossa mente, que o vosso coração, neste momento, esteja unidos com Cristo. E assim, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.